Bom, hoje eu quero explicar para você como é que funciona um processo trabalhista. Vou explicar desde o começo, quando esse processo começa, até a hora que você vai receber esse dinheiro. Para você que está com dúvida se vale a pena ou não, de quanto tempo pode demorar para você receber o dinheiro, vou explicar de uma maneira bem simples, sem palavras difíceis, para qualquer pessoa entender como é que funciona um processo na Justiça do Trabalho. Se você não me conhece, meu nome é Thiago, sou advogado trabalhista. Criei esse canal com o intuito de falar um pouco sobre direitos trabalhistas de uma maneira bem fácil, sem palavras difíceis. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre estar por dentro dos seus direitos, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos lá, né? Um processo trabalhista ele começa bem antes de quando o advogado vai realmente dar entrada nesse processo. Um processo trabalhista já começa quando você ainda está trabalhando na empresa. Pois se todos os funcionários que trabalham na empresa já desde o começo já começassem a registrar todas as irregularidades que as empresas cometem, já tirando foto quando acontece algum tipo de assédio, já registrando quantas horas a empresa está te devendo, quando faz aquelas horas por fora, quando a empresa deixa de pagar algum direito, se desde o começo o funcionário já se preocupasse com isso, não deixasse para pensar só lá na frente, na hora realmente do processo, a gente teria menos processos perdidos pelos funcionários. É muito comum as pessoas chegarem aqui para mim e falar assim, não vale tanta pena, eu tinha direito, entrei na justiça e perdi. Bom, se você não sabe, o juiz ele é imparcial. Ele não te conhece e não conhece a empresa. Ele não vai julgar de acordo se ele acha fulano ou ciclano bonito. Ele vai julgar de acordo com as provas que tem no processo. Então, se desde o começo, quando você começar a trabalhar e você já vê que a empresa é meio enrolada, já tem aquela fama de enrolar os empregados na hora de pagar os direitos, já tem aquela fama de atrasar, já tem aquele patrão que é abusivo, se desde o começo você já se preocupar em juntar essas provas, lá no futuro, quando você entrar com o processo trabalhista, a chance de você ganhar é muito grande. Então, o processo trabalhista, na minha opinião, já começa enquanto você ainda está trabalhando, antes mesmo de você decidir se vai entrar ou não na justiça. Bom, depois disso, tem outra fase que eu acho muito importante, antes da gente entrar realmente no processo, que é a fase da entrevista entre o advogado e o empregado. Se você não teve essa fase com seu advogado, se preocupe, porque essa é uma das fases mais importantes, na minha opinião. É onde seu advogado vai se reunir com você e você vai contar tudo o que aconteceu na sua empresa. Realmente não esconda nada, conte tudo o que você passou, conte como eram as condições de trabalho que você fazia. É nessa hora que o advogado vai ver quais são os seus direitos, que muitas vezes você pode ter direitos que você nem imagina que teria, mas um advogado experiente, um advogado especialista na Justiça do Trabalho vai saber quais são os seus direitos. Então, depois dessas duas etapas que eu acho muito importante, a gente vai entrar propriamente dito num processo trabalhista. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador um arquivo que eu entrego para os meus clientes para eles entenderem como é que funciona um processo na Justiça. Vou usar aqui para a gente conversar aqui um pouco e eu explicar para vocês todas as etapas. Bom, a primeira fase realmente que a gente entra no processo é a fase de protocolo da petição inicial. A petição inicial é o documento que o seu advogado vai fazer, onde vai ter as suas informações, as informações da empresa e também os seus direitos. Lá vai narrar tudo o que você passou na sua empresa e quais os direitos que você tem. Nela também o seu advogado vai anexar as provas, então esse documento completo se chama petição inicial. E é com ele que vai se iniciar o processo. Essa é a primeira fase, realmente o início de tudo. Quando o seu advogado protocola essa petição, geralmente no mesmo dia já sai a data da audiência, dependendo da hora também que ele vai protocolar. Se for uma hora assim, horário comercial, geralmente sai no mesmo dia, mas se for já depois do horário comercial, então fim de semana, pode ser que saia no próximo dia útil. Mas é uma coisa bem rápida, já na hora que protocola, geralmente já sai a data da audiência, que pode demorar de 1 a 3 meses. Depende muito de como é a demanda aí na sua região, de como é a demanda do tribunal realmente do trabalho aí da sua região. Então, quando já tiver essa data dessa audiência, é só esperar que não tem nada de novo na maioria das vezes. Essa audiência vai ser uma audiência de conciliação ou então audiência una. Vou falar aqui a diferença. A diferença da audiência de conciliação é que essa audiência, o único objetivo é saber se vai ter um acordo ou não. É interessante já nesse tempo o seu advogado entrar em contato com você para vocês combinarem uma proposta de acordo para que no dia da audiência vocês já saberem mais ou menos uma proposta máxima e uma proposta mínima de acordo. E a audiência una é uma audiência que também tem esse objetivo de fazer o acordo, mas também nessa mesma audiência vai ser ouvido as testemunhas, vai ser ouvido você, vai ser ouvido também as partes da empresa. E depois dessa audiência una já tem a decisão, a sentença. O que vai diferenciar se vai ser uma audiência só para saber do acordo ou então uma audiência una, vai ser realmente a complexidade da sua ação, se for uma ação
que tem vários pedidos e for um valor da causa muito maior, muito grande, aí vai ser uma audiência realmente dividida. Também se vai ter perícia, se vai ter direito à insalubridade, então depende muito de como é a sua ação. Se for uma ação bem simples, de um valor baixo, poucos pedidos, é uma audiência realmente una, onde vai acontecer tudo nessa audiência. Outra coisa interessante é que para ter o acordo ou não precisa só ser nessa audiência. Em qualquer momento do processo pode ter o acordo. Pode ser agora, pode ser mais na frente, pode ser depois. Então, em qualquer momento do processo pode acontecer o acordo entre as partes. Geralmente é o advogado da empresa que entra em contato com o seu advogado, para eles combinarem se vai ter o acordo ou não. Nessa audiência una, realmente aconteceu tudo. Se for uma audiência de conciliação, vai ser marcado essa audiência de conciliação e outra audiência para ouvir as testemunhas. Depois que aconteceu essas audiências, que é a fase 2 aqui, que a gente entrou já, é a terceira fase, que é a fase da sentença. A fase da sentença vai demorar, em regra, geralmente 1 mês, 2, até 4 meses depois que acontecem todas as audiências. Essa vai ser a sentença do juiz da sua causa, que é o juiz de primeiro grau, que é só um juiz. Ele vai analisar todas as provas que tem no processo, todas as testemunhas, tudo o que aconteceu durante essa audiência e os documentos que tem no processo, e ele vai dar a sentença que ele acha justa. E aí vai demorar, como eu falei, essa regra de 1, 2, até 4 meses. E aí chega na quarta fase, que é a fase recursal. O juiz já deu a sentença dele e a fase que perdeu pode entrar com recurso. Tanto você, se você, trabalhador, perdeu, ou então a empresa que perdeu pode entrar com recurso. Vocês podem também os dois entrar com recurso se for uma ação que o juiz deu dividida, vamos dizer. Ele deu alguns pedidos para você e alguns pedidos para a empresa. Os dois podem entrar com recurso. Então, a parte que perdeu entra com recurso. E esse recurso, quem vai julgar não vai ser esse mesmo juiz que julgou essa ação. Vai ser uma instância superior com 3 juízes, em regra. Então, esses 3 juízes vão analisar essa ação e eles vão entrar em consenso. Cada um vai dar o voto e ele vai ver se esse juiz do primeiro grau, aquele juiz lá de baixo, realmente julgou a ação corretamente. E aí já demora mais um pouco, demora de 6 a 8 meses, mais ou menos, para esses 3 juízes julgarem. Então, passando esse tempo de 6, mais ou menos 6 a 8 meses, eles vão falar se essa decisão foi correta ou então se essa decisão pode ser alterada, se teve algum erro. Vamos dizer assim, algum erro. Então, dessa segunda decisão, pode ter outro recurso, só que é um recurso um pouco diferente, um pouco especial. Para fazer esse recurso tem que ter algumas coisas específicas. E quem vai julgar realmente já não é mais na sua região, é em Brasília, num tribunal já superior. Se acontecer esse recurso, vai demorar realmente nesse tempo novamente, de 6 a 8 meses, mas se não tiver recurso, se não for possível fazer esse tipo de recurso, já se sabe quem perdeu e quem ganhou e o que é que a empresa vai pagar. E agora vai ser decidido quais são os valores que a empresa tem que pagar, que é o que a gente chama de fase de liquidação, que é a fase de pagamento. Aqui, o advogado já vai passar para o contador para ele ver, de acordo com as sentenças, o que foi decidido e quais são os seus direitos. Pode ser que seja um contador que faça isso, pode ser que seu advogado saiba fazer, ele nem precisa passar para um contador, ele mesmo faça. E nessa fase a empresa vai apresentar os cálculos dela e você, seu advogado, vai apresentar os seus cálculos. Pode acontecer de ser cálculos diferentes, o cálculo do seu advogado ser um e o cálculo da empresa ser outro. Geralmente o da empresa é menor. Nessa fase o juiz vai analisar os dois cálculos e ver. E ele pode escolher um dos dois, ou então ele pode escolher um terceiro contador para fazer esse cálculo. Essa fase inicial para ver quais são os cálculos corretos demora em média aí de 1 a 4 meses. Esse tempo que eu estou dando sempre é uma média. Pode ser que no seu TRT seja mais rápido, pode ser que também que seja mais demorado. É só realmente uma média aqui que eu coloquei. Depois dessa outra fase que o juiz vê qual vai ser o cálculo correto, se vai ser o seu, se vai ser da empresa, se vai ser desse terceiro contador que ele chamou, e aí ele vai escolher um desses 3. Depois que isso acontecer, pode ser que tenha outro recurso, mas se não tiver esse recurso, o juiz já vai dar um prazo para a empresa pagar. Geralmente o juiz dá de 15 a 30 dias para a empresa fazer esse pagamento, e a última fase, realmente, a vara do trabalho liberar o dinheiro para você. Bom, seu processo pode passar por todas essas etapas, mas, em regra, na Justiça do Trabalho, de 10 processos, 4 acontecem um acordo já na primeira audiência. Então, pode ser que o seu processo realmente acabe já na primeira audiência e pode ser que seu processo vá até o final. Pode ser que ele tenha um acordo já no meio, então, como eu falei, o acordo pode acontecer a qualquer momento. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você acha que demora muito, o que você achou, se você entrou com processo contra a empresa, qual é a etapa aí que está o seu processo. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar a gente aqui a continuar com esse trabalho.
Aqui embaixo também eu deixo minhas redes sociais, se você quiser me seguir também nas outras redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.